O que nos constitui como povo? O que nos faz sentir pertencentes a uma comunidade? Quais as cores, as canções, os costumes, as histórias que nos unem, que nos resumem? Já parou para pensar quantas coisas na vida que valem a pena preservar? Essas são algumas reflexões que levaram um grupo de pessoas a se unirem e fundarem o Instituto Cívitas. Conheça nosso site e nossas redes sociais. Rafael Fontana é jornalista multimídia, escritor e professor com 26 anos de experiência em diferentes campos da comunicação, incluindo política, economia, esportes e viagem. Graduado pela Unesp, atuou na mídia em grupos do Brasil e dos Estados Unidos, como Folha de São Paulo e América Online. Time Warner também. Em Brasília, de 2003 a 2014, ocupou posições como assessor de imprensa nos Ministérios do Meio Ambiente, da Educação e da Justiça, além de consultor no Congresso Nacional e na Embratur. De 2014 a 2015, foi diretor do escritório da agência de comunicação norte-americana Weber Shandwick, em Brasília, atendendo clientes como Petrobras, Honda e Samsung. Em 2015, mudou-se para a China, onde acumulou experiência como professor na Universidade de Hebei. De 2016 a 2018, foi editor e apresentador da Rádio Internacional da China, a CRI, em Pequim. De volta ao Brasil, ocupou o cargo de diretor de comunicação na Huawei e diretor de jornalismo no Terça Livre. Rafael Fontana, seja muito bem-vindo. Obrigado aí por aceitar o nosso convite. E, se Deus quiser, hoje vamos contar uma boa história que vai ser referência aí para muita gente. É uma história muito interessante. Vamos sim, Laudelino. Muito obrigado pelo convite. É uma honra participar aqui desse programa. Espero que a gente faça mais vezes. Vamos lá. Perfeito. Vamos começar, Rafael. Eu queria primeiro agradecer, né? Você foi o primeiro cara que eu tive a oportunidade de conhecer aqui em Brasília em 2019, lembra? Lembro. Nós tivemos um almoço em 2019, foi muito bem recebido aqui em Brasília. E aí eu queria começar, como eu já conheço boa parte da sua história, né? Da gente começar lá do início. Vamos falar um pouco da sua família, como que ela veio para o Brasil, como é que isso tudo começou, até o surgimento do Rafael. Legal, Laudelino. A minha família é italiana, né? Elas vieram tanto do meu pai quanto da minha mãe, vieram de diferentes partes do norte da Itália, né? A família do meu pai, Fontana mesmo, apesar do nome Fontana, era do Império Austro-Húngaro, porque ficava bem ali na divisa com a Eslovênia. Então, depois eles vieram, depois de muitas guerras na Europa, eles vieram para o Brasil, se estabeleceram no estado de São Paulo, onde estão até hoje, né? Grande parte da minha família fica no estado de São Paulo, e eu nasci na cidade de São Paulo e morei em várias cidades do interior. Em São Paulo? São Paulo. Toda a tua formação, tua criação, tudo aconteceu em São Paulo? Isso, até eu vir para Brasília, né? Meu pai era funcionário do Banco do Brasil, por isso a gente mudava muito, e eu vim para Brasília com 10 anos de idade. Foi a minha primeira experiência em Brasília, eu fiquei dos 10 aos 17 anos de idade aqui. Depois retornei para São Paulo, onde eu fiz faculdade lá. Como é que era Brasília naquela época? Era totalmente diferente, Laudelino. Se hoje Brasília já tem essa cara de província, aquela época era uma fazenda, né? A gente, fazenda no sentido de que a gente subia em pé de frutas para comer manga, amora, goiaba em cima dos pés. Era muito Isso aqui bacana. no eixão. Aqui. Isso no plano piloto, né? No fim da Zanorte, ali onde a gente morava, era muito tranquilo. Não tinha problema nenhum de violência, de trânsito, poluição, absolutamente nada. Era uma cidade muito tranquila, tinha cara de cidade pequena. Mas a sua formação profissional, ela não aconteceu em Brasília? Não, foi em São Paulo. Então você voltou para São Paulo? Voltei para São Paulo, eu estudei na Unesp, né, onde eu me graduei, em Bauru, que é onde os melhores jornalistas do Brasil se graduaram, né? Achei que eram os melhores sanduíches. Também os melhores sanduíches.
Mas jornalistas que estão nas grandes emissoras, redações do Brasil, incrível como a Unesp mesmo, né? fornece jornalista para esse Brasil inteiro, né? É um Muito bom conceituado. curso de jornalismo. Não é um bom curso. São bons alunos que entram ali, porque o vestibular é difícil para entrar, então entram bons alunos. Tudo da educação depende de uma boa formação Claro, inicial. Então, quem claro, consegue claro. ser aprovado naquele vestibular acaba tendo um bom desempenho. A faculdade é faculdade pública, né? É universidade estadual. Falta equipamento, falta professor, é um desastre. Mas saem bons profissionais Então, dali. você como um jornalista, já está com quase 3 décadas aí de carreira, você tem hoje uma boa visão dessa formação do jornalista, né? É como você está comentando. Sim, eu tenho uma boa visão de que é uma porcaria. É muito ruim, né? A maneira como é É. feita. Exatamente. E o que eles fazem, o que eles deveriam estar fazendo? Bom, eles deveriam, não é só o jornalismo, tá, Laudelino? De maneira geral, né? Eles deveriam estar focando na profissão, no ensino, na formação cultural de profissionais, por exemplo, numa área como essa, de comunicação, e não há nada disso. O que existe hoje na Universidade Brasileira, que nós sabemos, é uma grande doutrinação, de você preparar as pessoas para servirem a propósitos e não para trabalharem na sua área. É porque você liga a televisão ou a rádio, é difícil você encontrar referências do bom jornalismo. A gente está vendo hoje a Jovem Pan, que você tem algumas referências, você tem o Lacombe, e quando você tem o contato do que deveria ser o bom jornalismo, fica muito claro o tamanho do buraco, né? O tamanho Sim. a distância que existe entre o que foi te oferecido como um profissional da área e o que realmente é um profissional da área. Mas isso vem só da universidade? Vem do ensino de uma forma geral, mas a universidade, em algumas áreas, né, como jornalismo, sociologia, direito, a psicologia, a doutrinação é muito maior, né? Pedagogia, sempre sem comentários. São algumas áreas que são estratégicas para interesses políticos. Então, né, o jornalista, eu costumo dizer que o jornalista brasileiro médio hoje, ele tem 18 anos de idade, mental, né? Ele pode ter 40, 50 anos, mas ele continua sendo aquele pequeno revolucionário que entrou na universidade e até hoje se comporta da mesma forma. Eu, quando eu vejo um artigo de jornal, né, e às vezes é um jornalista desconhecido, e às vezes são artigos que nem são assinados, né? Você não sabe nem quem escreveu. Eu fico imaginando quem será que está ali por trás, né? Porque às vezes é aquele artigo dizendo como o mundo deveria ser, e você vai ver um garoto de 20 anos. Exatamente. Como é que É o que pode, está né? acontecendo. O cara vai lá e impõe, né, essa proposta de mundo, e Sem conhecer o mundo. sem conhecer o mundo, sem ter experiência. E você, quer dizer, hoje com a internet, a gente está vendo o tamanho desse gap que existiu ao longo da história. Aí você começa a se perguntar, será que no período Collor acontecia essa doutrinação, a gente não percebeu? Lá no período atrás das diretas já, você vai voltando no passado e você começa a se perguntar, se hoje eu olho para a imprensa e eu consigo ver esse buraco, será que isso nasceu agora? Ou sempre existiu e a gente não sabia? A gente não conseguia ver o buraco, né? Porque mesmo acompanhando o trabalho de Yuri Bezmenov, ele fala em 83, 84 sobre assuntos dos anos 60 e 70. Thomas Schumann. Exato. Oswaldo Peralva foi nos anos 50 ainda, no fim. Em 59, ele estava sendo treinado na Rússia. Então, uma geração de 59 até os anos 70, é claro que essas pessoas, por exemplo, das diretas já, no começo dos anos 80, já estavam fazendo o que os jornalistas fazem hoje. A diferença é que a gente não conseguia ver. A maioria da população brasileira não percebia o que estava acontecendo. No Collor, que veio lá em 92, igualmente, Laudelino, simplesmente a gente não tinha noção do que estava sendo feito. Mas é exatamente a mesma coisa que é feito hoje. Tem um livro muito interessante chamado 964, O Elo Perdido, que eu tive Sim. a oportunidade de contribuir, que ele fala sobre essas infiltrações da KGB, que na época, como o Brasil havia rompido relações com a União Soviética, a infiltração acontecia pela República Tcheca, pela STB. Então, Isso. a documentação que já foi apurada até hoje é entre os anos 50 e os anos 80. Os 50, ou seja, nós já temos 70 anos de janela. Impressionante. São pelo menos 5 gerações formadas Com influência. com essa ideologia. Com essa Exato. ideologia. Bom, aí você se formou na Unesp e foi Isso. para o mercado de trabalho, em Fui São trabalhar. Paulo.
São Paulo, trabalhei em jornais, trabalhei na Folha de São Paulo. Fiz o curso do Estadão, né, que é um curso muito conceituado de jornalismo. E depois eu fui, por um tempo, rapidamente, né, 6 meses, fui morar em Londres. E quando eu voltei, eu já estava praticamente contratado pela AOL, American Online, né, que se tornou o grupo AOL Time Warner, na Grupo. virada desse século, né, do milênio, que era, naquela época, o maior grupo de comunicação do mundo. Né? Tive a oportunidade de trabalhar ali, fiquei 3 anos. E depois, quando Lula ganhou a eleição e tomou posse em Brasília, eu me mudei para Brasília e vim aqui no começo do governo Lula, em 2003. Eu vim para Brasília para trabalhar. Eu queria estar mais próximo da política. Né? Sempre gostei muito de política, de geopolítica. Falei, é uma oportunidade, agora está tendo mudança. Eu me mudei para Brasília. Então, chegando em Brasília, a família já estava aqui em Brasília? Não, eu vim sozinho. Tinha minha irmã que tinha voltado fazia alguns meses, né? E eu vim sozinho, completamente, sem emprego, fui procurar emprego. Coragem, né? Coragem. Saí de lá, desempregado de São Paulo, vim para cá, procurar emprego, arrumei um emprego depois de 1 mês, 2 meses, e comecei a trabalhar no Ministério da Educação com Cristóvão Buarque. E aí foi uma sequência de trabalhos em ministérios. Trabalhei durante anos em ministérios, fazendo consultoria. Nunca fui funcionário público, do setor público mesmo. Eu era sempre contratado por uma empresa privada para prestar serviço. Perfeito. Trabalhei boa parte da esplanada dos ministérios. O Márcio Tomás Bastos, no Ministério da Justiça. Marina Silva, no Ministério do Meio Ambiente. Ou seja, eu estava sempre muito bem acompanhado, né, de ministros. E depois trabalhei também na Embratur, fiz consultoria durante muito tempo. E para o Congresso Nacional, para partidos e para, principalmente, empresas privadas com interesses no Congresso Nacional, no Poder Executivo, na Justiça. Então, eu fiz de tudo um pouco em Brasília durante vários anos. E também trabalhei como assessor de imprensa da Universidade de Brasília. Né? Trabalhei ali na reitoria, eu era assessor na reitoria. Perfeito. E o que consistia esse trabalho, desde os ministérios até a UNB, foi uma trajetória? Sim, são trabalhos relacionados normalmente à assessoria de imprensa, né? Trabalhos que você faz, escreve textos, press releases, monta a pauta, conversa com a imprensa, pauta a imprensa, faz esse contato com jornalistas. É assessoria de imprensa e um pouquinho de relações públicas. Eventos, né? E depois divulga as matérias dos eventos, faz cobertura. E neste momento em que eu estava trabalhando na UNB, chegou no Brasil o Instituto Confúcio, que começou justamente em São José do Rio Preto, onde mora parte da minha família, e em Brasília. Praticamente ao mesmo tempo, as 2 primeiras academias de língua chinesa no Brasil, que se tornariam, né, Instituto Confúcio, que hoje está espalhado pelo Brasil inteiro. E me ofereceram, como eu trabalhava na UNB, eu tinha a possibilidade de fazer alguns cursos gratuitos, né, como parte do pacote do emprego no trabalho. E chegou o mandarim e perguntaram para mim, olha, tem ali uma vaga em mandarim para assessoria. Você se interessa? Falei, olha, quer saber de uma coisa? É uma língua nova, interessante, a China com esse crescimento econômico, com esse vigor todo. Aí, vou fazer chinês. Comecei a estudar mandarim. E aí, Em primeiro 2009. contato aí com a língua, porque, para quem não conhece nada da língua, é um monte de rabisco. Sim, exatamente. Foi interessante porque depois de um semestre eu falei, vou para a China, né? Vou passear na China. Fui fazer turismo na China. E é interessante porque eu já conseguia falar, mas eu não conseguia entender nada do que eles falavam. Então eu chegava lá, fazia perguntas. Sem retorno. Eles entendiam, falavam, passa ali ó, na madeireira do seu Xiao, vira à direita, à esquerda. E eu não entendia nada do que eles falavam, né? Então foi uma experiência muito legal essa minha primeira vez na China. Mesmo entendendo quase nada, eu tive o primeiro contato na China justamente em 2009, meses depois que eu comecei a estudar mandarim. E fui sozinho, né? O que ninguém faz. Todo mundo vai com alguma excursão, ou alguém que já tem experiência. Não, eu fui sozinho, com a cara e a coragem. Foi bem legal essa experiência. Você é meio explorador, né? Você veio sozinho para Brasília, foi sozinho para a China. Sempre encara o desafio sem medo, né? Coisa nova. Isso aí não... Então, sem medo nenhum. Esse contato, quando você coloca o pé num país, para quem já tem a oportunidade de viajar para o exterior, qualquer país, é diferente. Comida, muito. Jeito, o próprio asfalto da rua, eu reparo essas coisas todas, né? Tudo, tem um monte de coisa diferente. Como é que foi
ao colocar o pé na China? Porque você tinha todo um conhecimento que foi te apresentado pelo próprio Instituto, que o Instituto, a função dele é espalhar a cultura daquele país pelo mundo, a língua, né, o jeito de ser do povo e tal. Vários países têm esses institutos, né? Você tem a Alemanha com Goethe, você tem a França tem, a Inglaterra tem, o Brasil deveria ter, né? Precisa, né? Precisa ter, é importantíssimo. Mas como é que foi esse gap entre o que você escutou e aprendeu e o que você encontrou lá nesse primeiro momento que você desembarcou na China? Ótima pergunta, Laudelino, porque, na verdade, eu costumo dizer que mesmo quem mora na China não conhece a China. Então a gente tem um contato muito limitado. Mas é impressionante quando você chega na China, hoje inclusive, como as coisas funcionam, como a estrutura do país é muito diferente da nossa. De transporte, de logística, de ruas, de avenidas, de asfalto, né, que eu reparo muito também. Os prédios também, o tamanho, né, arranha-céu, como poucas vezes a gente vê aqui no Brasil, raramente a gente vê algo parecido em São Paulo ou Rio de Janeiro. E uma estrutura, principalmente, de transportes e comunicações que funciona muito bem. Para os chineses, para quem mora na China. Às vezes o estrangeiro tem a dificuldade, porque quando você chega lá, né, imagina, eu já cheguei na China e não funcionava Google, Facebook, tal. Então era muito difícil você manter contato com as pessoas. Era bloqueado pelo regime chinês. E isso está cada vez pior. Quando a primeira vez que eu fui lá, por exemplo, você conseguia usar o Gmail ainda, né? Em 2009. Em 2015, quando eu voltei para lá, já não podia mais. Era possível acessar alguns sites de notícias que hoje também é impossível acessar na China. Então havia essa dificuldade de comunicação. Mas é impressionante ver como as coisas funcionam e, claro, para nós brasileiros é um impacto muito grande a gente ver a segurança. Chegar numa nação, que seja a China, ou europeia, ou Japão, e ver que você anda na rua com seus aparelhos, com dinheiro, sem nenhuma preocupação, sem a menor possibilidade de ser abordado, assaltado, roubado ou intimidado de forma nenhuma, né? Isso foi a primeira coisa que me impactou na China. Mas eu só viria a conhecer a China de verdade muito tempo depois, quando eu me mudei para lá. Sim, só que isso foi uma viagem. Isso foi uma viagem. Foi passeio uma viagem. lá. Passeio para Aí teve tentativa de golpe, né? Situações que turistas sozinhos passam em outros países, mas nada assim muito traumatizante. Mas aí eu já percebi que havia um interesse bem grande dos chineses em dinheiro já naquele momento. Mas mesmo assim, interesse do dinheiro, como que é a receptividade do afegão médio chinês, né? Que é o termo que a gente usa aqui para falar do cidadão comum, o chinês médio encontrando um estrangeiro. O chinês médio mesmo, não esse que está interessado em dar golpe, ele é muito curioso, muito interessado, até porque muitos chineses nunca viram um estrangeiro na vida, agora que está um pouco mais comum, nas cidades maiores. Mas se você sai de Pequim, de Xangai, você vai ver uma massa ali, milhões de chineses que nunca teve contato com um estrangeiro. Eles são muito curiosos, eles querem tirar foto, ou eles pedem para tirar foto com você, ou eles tiram uma foto escondida, né? Dependendo da pessoa, por exemplo, o loiro ou africanos, eles querem tocar no cabelo, eles querem sentir como é que é aquela textura. Nossa, um cabelo amarelo, um cabelo cacheado, né? Eles nunca viram aquilo. Eles querem tocar barba, né? Uma pessoa que chega lá barbuda, eles ficam meio chocados, porque os chineses não têm barba, né? Mas eles tiram a barba ou geneticamente? Não tem, raramente. São aqueles chineses velhinhos que a gente vê em pinturas, né? Shaolin, que tem né? aquele Shaolin, que tem uma barbinha rala, fina aqui, mas chega um ocidental, um europeu lá com a barba grande, barba cheia. Eles ficam realmente impressionados. São muito curiosos, muito gentis no estilo deles, né? Querem se aproximar, querem conversar, muitas vezes não conseguem pela barreira do idioma, mas o chinês médio mesmo, não o chinês do Partido Comunista, não o chinês golpista, eles são pessoas assim incríveis, muito bacanas. Se você precisar de uma ajuda, alguma coisa, eles vão resolver, eles vão te ajudar. E essa parte é uma das melhores da China. Bom, aí você retornou para o Brasil, isso numa viagem turística e de formação também, né? Também. Foi lá para fortalecer o seu chinês e tal. Isso. Aí você retornou para o Brasil. Voltei para o Brasil, continuei trabalhando, fazendo minhas atividades. 3 anos depois, em 2012, eu fui para
Taiwan, fui convidado pelo governo de Taiwan para conhecer. E olha só, se a gente acha que conhece a China, não, a gente conhece pouco da China. E se nós achamos que conhecemos Taiwan, menos ainda, né? E a briga entre os dois países, a história, né? Essa luta entre China e Taiwan, a gente desconhece por completo no Brasil. Em parte também pela descrição dos chineses e taiwaneses que não falam sobre esse assunto. Eles não falam. É velado para eles. É velado, eles não gostam, não é assunto que eles gostam de tocar com o estrangeiro. Eles preferem falar de outras coisas. E eu conheci Taiwan em 2012, um país fantástico. É a China que deu certo. É a China que nós gostaríamos de ver em todo o território chinês, né? Porque ela funciona, tem liberdade e poderia muito bem ser um sistema implantado em toda a China continental, com seus mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, que poderiam viver com liberdade. E isso, Laudelino, seria bom não só para a China, seria bom para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Então, você retornou, foi para Taiwan. Passou quanto tempo lá? Eu passei 20 dias nessa experiência que eu tive em Taiwan. É um curso, né, de desenvolvimento nacional, que eles chamam. É um curso desenvolvido pelo governo de Taiwan e convida estrangeiros para participar. E é muito interessante que a gente passa a conhecer, de fato, a história do país, a política, a economia, e fica em contato com o povo taiwanês, porque lá a gente tem liberdade para sair, andar à vontade. A gente jogava basquete lá com os garotos, uns universitários de Taiwan. Aí você vê a educação, e é um dos povos mais amistosos do mundo. É impressionante, todo mundo que vai para Taiwan fica impressionado como eles te tratam bem. É incrível. Mas isso é da própria cultura do país? É da cultura. Eles tiveram, né, uma colonização em parte chinesa, depois muita colonização japonesa. Essa educação do taiwanês tem uma forte origem e influência japonesa também, além do que o povo taiwanês, o asiático em geral dessa região, eles são muito, muito alegres, muito fáceis de você se comunicar, e eles de fato querem te conhecer, querem fazer amizade. A língua que você mais usou lá em Taiwan? Taiwan é o mandarim também, é a mesma língua falada na China, com a diferença da escrita, né? Porque depois da Revolução Comunista na China, houve durante Mao Tse-tung a simplificação dos caracteres chineses. Então, por isso que hoje as pessoas falam chinês simplificado, chinês tradicional. Em Taiwan, Hong Kong e algumas províncias chinesas, poucas, em Cantão, por exemplo, ainda se escreve com chinês tradicional. E no resto da China, o mandarim é o chinês simplificado. Então, a escrita em Taiwan é mantida o chinês tradicional. E também em Hong Kong e Cantão, eles falam o cantonês, eles não falam chinês. A escrita é a mesma, né? 99% da escrita é igual de Taiwan, só que eles falam o cantonês, né? Escreve a mesma coisa, mas a pronúncia é outra. É como se fosse português e espanhol? É parecido na escrita? Não, a diferença é maior. É maior. A diferença é maior. Tá, mas se você pega um taiwanês e um chinês, um cantonês, né, falando diferente, eles falando conseguem, mandarim, muito difícil, muito difícil. Então tem uma distância boa. Tem uma boa distância entre. Se você pegar médio, né, não um chinês culto que estuda idiomas. O chinês médio que fala mandarim, o chinês médio que fala cantonês, eles não conseguem se comunicar. Não. Bom, então você está imerso na cultura. Você já foi na China, Sim. Você já foi em Taiwan, você está no Brasil estudando. Aí você, depois que retornou de Taiwan, voltou para o Brasil. Os laços cada vez mais fortes com a comunidade chinesa no Brasil, seja na universidade, alguns empresários, membros do Partido Comunista, que até então eu não sabia, diplomatas principalmente, tinha bastante contato, né? E com alguns trabalhadores de empresas, como inclusive da Huawei, que eu viria trabalhar mais tarde. Esses laços foram se fortalecendo. Nós tínhamos, naquele momento, o governo Dilma. O Brasil não estava bem, estava tendo problema de desemprego. Eu estava profissionalmente muito bem, mas não estava feliz no Brasil. E surgiu uma oportunidade, uma vaga para trabalhar. Um casal de amigos meus, né, que eu cito no livro, já estava morando na China, e surgiu uma vaga para trabalhar numa universidade, na Universidade de Hebei. Assim que eles me comunicaram, né, era um salário muito, muito mais baixo do que eu ganhava no Brasil, mas era uma oportunidade de eu já sair do Brasil com visto de trabalho
com lugar para morar, tudo certo, e numa nação estrangeira. E eu me interessava em me aprofundar na Ásia, no Oriente. Imediatamente eu aceitei a vaga e fui. Em 2015 eu me mudei para a China para trabalhar como professor de idiomas, né? No caso ali era o curso de tradução português-chinês. Aí eu cheguei à China, desembarquei mesmo em 2015. A viagem diferente agora, não era turismo. Outra história. Mala diferente. E Tudo aí, diferente. e eu já tinha uma bagagem de conhecimento diferente de alguns amigos do Brasil e do exterior, que tinham pedido para que eu observasse alguns aspectos da sociedade chinesa, da política chinesa, do estilo de vida, e que contribuísse para um grupo com algumas informações. Que eu achava até então, né, pessoal, eu já viajei, já conheci, não tem nada a ver, vocês são teoristas da conspiração, mas tudo bem, eu vou começar a prestar atenção e o que eu souber de diferente, eu passo para vocês. Aí sim, eu consegui mergulhar de vez na China. Sim. Quando eu digo que a maioria, não só dos brasileiros, estrangeiros que vivem na China, 99% deles vão para a China, moram 2, 4, 10 anos e voltam sem saber o que é a China. Porque eles vivem em bolhas de estrangeiros ou em bolhas de chineses treinados para deixar o estrangeiro fora da realidade chinesa. Você precisa furar essa bolha. E para furar essa bolha, você vai se arriscar. A maioria não sabe nem que existe a bolha. Para que ele vai furar uma coisa que ele não sabe que existe? Ele não se interessa. Está lá ganhando dinheiro, trabalhando, vivendo bem, comendo bem, come-se muito bem na China. Né? Foi uma das melhores experiências gastronômicas da minha vida. Para que ele vai se envolver com qualquer outro problema? Não interessa. Se você perguntar hoje para um empresário estrangeiro, um brasileiro que vai para a China fazer negócio, ele fala, não, tem liberdade na China, é muito tranquilo. Eu vou lá, pergunta para ele, tudo bem, tem liberdade. Quando você chega, qual a primeira coisa que você faz? Você desceu do avião, liga o celular, o que você faz? Coloca o VPN. Meu amigo, como é que você não consegue enxergar que se você liga o VPN para usar o seu celular, você não tem liberdade? Seu celular está bloqueado em vários serviços, sites, redes sociais, plataformas. Você não consegue perceber? Ah, não. Tá, tudo bem, você sai nas ruas na China, não porque a agenda é muito lotada. A pessoa não sabe que a agenda é completamente lotada para ela não ter tempo para fazer mais nada. Em algum momento você fica sozinho? Não, sempre tem um guia, eles são muito solícitos, sempre tem um guia comigo. Aquele guia faz relatório diário para o Partido Comunista de tudo que ele fez com você, ele é obrigado por lei a fazer isso. Isso você só descobre se você quiser descobrir. Se você quiser ser enganado, é muito fácil. Ou seja, você chegou meio que atravessando essa coisa comum ele chega como um turista, ou ele chega para um evento, para uma coisa muito rápida, temporária de uma semana de seminário e tal, Isso. alguma coisa, e vai embora. Ele chega sem conhecer a China e vai embora sem conhecer a China. Você chegou atravessando isso tudo para trabalhar numa universidade, dando aula para chineses, e nesse período de trabalho você ia ter um tempo livre, não monitorado. O que você fez? Não monitorado até um determinado momento, porque hoje com tecnologia, com câmeras, com celulares, eles conseguem monitorar de uma forma mais eficiente, né? Mas naquela época ainda a gente conseguia, por exemplo, eles conseguem sim te monitorar com celular, mas precisa ter algum celular próximo. Se você estiver distante de aparelhos, isso facilita muito. E eu precisava me aproximar de algum chinês, né, na universidade que me passasse algumas informações. Eu não poderia expor o meu casal de amigos brasileiros de forma nenhuma. Então eu tive que garibar e monitorado também pelos meus amigos estrangeiros que diziam, olha, preste atenção, vai ter um chinês com comportamento diferente, você pergunta isso, vê algum ligado a games, tecnologia, alguém que busque mais informações sobre o mundo, e foi justamente isso, um chinês que eu consegui, que era do mundo da tecnologia, e foi o meu primeiro informante chinês de fato, um aluno da universidade. Quer dizer, o primeiro a começar a falar coisas. Falar algumas coisas. Por exemplo, como eu tinha sido mais ou menos brifado, e ele confirmou imediatamente. Laudelino, cada sala de aula
nas universidades chinesas, cada sala de aula tem um pequeno espião do Partido Comunista. Ele não é filiado ao partido, ele é um aspirante, até porque ele não tem idade ainda para entrar. Mas ele ambiciona entrar no partido. E já como a direção da universidade é formada basicamente por membros do Partido Comunista, tem muitos membros do Partido Comunista, e eles já começam a identificar e selecionar uns alunos para fazer esse trabalho. Convocação, né? Uma convocação, uma seleção. Eu digo convocação. Uma convocação, né? Ah. Não significa que todos eles vão ser membros, né? Mas já aumenta a possibilidade deles ingressarem no partido. Como professor, você identifica o aluno que é um aluno regular de um aluno que está com uma outra atividade dentro de sala de aula. Como eu te digo, de novo, né? Você identificou quase 100% dos professores estrangeiros que trabalham na China vão embora sem saber que isso acontece. Eu comecei a ver pelo comportamento desses alunos, pelo rendimento desses alunos, pelo ciclo de amigos em volta desses alunos. Tá, mas você como professor ali, eu acho que é até natural. Partindo do que você, a princípio, não pode fazer, que tem até alguém te observando, você deve ter feito inconscientemente coisas que não deveria fazer em sala de aula. Eu fiz, né, por pura ingenuidade, por exemplo, o dia que eu pedi para os alunos, a gente começou a falar sobre comunicação, artes, e eu falei sobre o programa, sobre o reality show, e falei sobre o Big Brother. Big Brother que me levou a falar sobre o livro 1984, de George Orwell. Proibido na China. Proibido, mas eu não sabia, eu não tinha ideia, né? Coisas que a gente vai descobrindo como eu não gostaria de ter descoberto daquela forma. Eu falei, procura aí no celular. E os alunos, porque eles toda hora, eles acessam o celular com uma informação que eles não sabem. O livro 1984, você imagina? Todo chinês está ligado no celular e colocava, professor, a gente não consegue achar. Eu falei, não é possível, deve ter outro nome aqui na China. Procura pelo nome do autor, George Orwell, né? Aí, não, eu falei, deve ser, assim como Hitler lá é Citelã, aí eu falava, Orwell, procura aí, nada de achar George Orwell. Escrevi no quadro, 1984, vocês vão procurar a tarefa e vão ler esse livro, se virem. Né? Aí saí dali, falei, como é que eles não conhecem, né? Estão na universidade, nunca ouviram falar. Encontrei uma professora cubana, que eu tinha amizade, e falei para ela, olha, às vezes eu fico meio decepcionado com o nível da educação aqui do chinês. Ela, o que aconteceu? Eu contei a história dela de 1984, ela, meu Deus, esse livro é proibido nos países comunistas. Eu falei, sério? Ela, é claro, esse livro não pode, ele não circula na China de forma nenhuma. Ela falou, mas você, né, porque a gente tem câmera filmando a gente na sala de aula. Tem câmera ali na frente, filma os alunos, filma o professor, o quadro. Aí, só que não tinha áudio nas câmeras. Não captava o que a gente falava. Ela falou, você não escreveu nada, né? Eu falei, escrevi 1984, imenso no quadro. Ela falou, você vai ser deportado e tal. Meu Deus, e agora? E acontece que na aula seguinte eu falei para os alunos dessa turma, eu falei, pessoal, a aula passada aqui, ó, não sabia. Fui sincero, abri o jogo. Esse livro é proibido na China. Por isso que vocês não acharam, não iam achar de forma nenhuma. Se um dia vocês saírem da China, tá aí a dica, leiam esse livro, é muito bom. Mas aqui na China vocês não vão encontrar. E aquele aluno que era o equivalente ao espiãozinho, né, do Partido Comunista, ele deu uma risada. Mas ele poderia, por exemplo, ter me denunciado. Não, ficou por isso mesmo. Ele era camarada, a gente jogava basquete junto e ele sabia que quando ele precisasse, ele viria atrás de mim para alguma coisa. Eu fiquei em dívida com ele. Você ficou em dívida. Existe isso na cultura, né? Existe. Da dívida. Eu Existe lembro de muito. uma história que me contaram de um professor que estava dando aula lá também e no primeiro dia de aula dele, uma aluna colocou uma caixa de leite na mesa. Tetra Pak lá. E ele ficou dando aula, olhando aquela caixa de leite. Dando aula, olhando a caixa de leite. Foi todo mundo embora, a caixa de leite ficou lá. Aí ele perguntou para uma outra professora que o aluno esqueceu lá a caixa de leite. Não entendia aquilo. Aí a professora falou, não esqueceu a caixa de leite. Aquilo foi um presente para você. Falou, uma caixa de leite? É, um presente. E se você aceitar, você vai estar devendo um favor.
Pô, então não é um presente, é quase que um suborno. É uma troca ali. Isso acontece muito. Da cultura, né? E quer dizer, esse contato você começa a ter Sim, a experiência do dia a dia. Isso na universidade. Mas também. você não dava aula o dia inteiro. Não, Você não tinha um dava. período do dia que você ficava. Não, pelo contrário, na China é o melhor lugar do mundo para estrangeiro trabalhar. A gente trabalha muito pouco. Trabalha pouco mesmo, de verdade. O jornalismo aqui no Brasil, que a gente trabalha, é feito louco. Lá tinha dias que não fazia praticamente nada. Era muito tranquilo. E na universidade também. A gente tinha grade lá de 16 horas por semana. Não. Era muito tranquilo. E o Muito que se tranquilo. fazia nesses intervalos? Bom, existe, claro, o trabalho do professor de preparação de aula. Eu fazia muita pesquisa e também estava buscando informações. Professores que moram na China, muito vão viver nessa bolha, vão usar o tempo livre para se encontrar com amigos, para ir para bar, para sair à noite e tal. E eu procurava mergulhar nesses conhecimentos da China e também viajava, por exemplo, a gente vai mostrar algumas fotos daqui a pouco, para a montanha Sanyan, sozinho, né? A maioria dos estrangeiros que vão para lá só conseguem chegar com algum chinês que os leva para lá. Não, eu fui sozinho, me virei para chegar lá. Queria mesmo sair para bairros chineses onde não tem estrangeiro nenhum, né? E aí eles me olhavam, né, com muita curiosidade. É uma coisa, você se sente um animal de zoológico mesmo, porque eles não conseguem, não é que eles estão fazendo aquilo de forma ostensiva para te ofender, eles não conseguem tirar o olho de você, porque é uma coisa muito diferente para E eles. você saiu da bolha, né? Você entrou num trem e foi para outra cidade. Sim, fui para outra cidade, pegava o transporte, o ônibus, ia para o último bairro, chegava no ponto final, e o motorista falava, você tem que descer. Aí descia, ia ver como eles viviam. Era uma coisa muito diferente de você viver dentro daquele mundinho fechado de chinês. É claro que algum chinês vai te convidar para fazer alguma coisa ou outra, quase nunca para ir para casa deles, né? Isso eu fui descobrir. O chinês não gosta de receber visita em casa? Não. Cada estrangeiro que ele leva dentro de casa, ele vai precisar dar explicações para a polícia local, para o escritório local do Partido Comunista, por que ele levou um estrangeiro dentro da casa dele. E religião lá? Religião é um caso sério, né? A perseguição está aumentando cada vez mais. Em algumas poucas cidades chinesas que servem como vitrine para o exterior, ainda é tranquilo você ser cristão, por exemplo. Né? Em Pequim a gente frequentava a missa, ia à catedral, tinha os eventos. Tem igreja católica na Igreja China. católica na China mesmo, a católica ligada ao Vaticano. Raro, espalhado ou tem uma quantidade? Não, são poucas, são poucas. Lá tem as 4 principais, né, que eles chamam de catedrais, e algumas outras pequenas em Pequim. Tem uma numa cidade de montanha ali da Grande Pequim, que eu fiquei espantado de ter uma igreja católica ali. Fiquei muito feliz, na verdade, linda, uma igrejinha católica que tem ali, mas são poucas. As missas, qualquer atividade ali, são filmadas, tem câmeras, né? Câmeras do partido, né, que está monitorando o serviço de inteligência do partido. E também tem espiões nas missas, espiões chineses, que a gente sabia quem eram. A gente já sabia quem eram, os que ficavam ali isolados, com bloquinho de anotação, muitas vezes eram os espiões das missas. Mas a gente fazia reunião, participava da missa, fazia todos os eventos, batismo, eucaristia, tudo funcionava normalmente como uma igreja fora. Isso em algumas cidades maiores da China. Pequim, Xangai, Guangzhou, Shijiazhuan também ainda tinha uma boa comunidade católica. Saiu dessa área, dessa região, você vai para o interior da China, vai se afastando da costa chinesa, não há possibilidade de religião. Não só cristã, eles perseguem muito os muçulmanos, né? Budista, se você quiser ser budista na China, você mas não fala para ninguém. Não convença ninguém a vir para a sua religião, para o budismo. O taoísmo, né, shintoísmo, está praticamente erradicado. E a Falun Gong, ou Falun Dafa, é prisão. Prisão, você vai ter problemas seríssimos. Então, as religiões na China estão com essa tendência de desaparecimento, como acontece em país comunista, né?
É a história de destronar Deus e ocupar o seu lugar. Com o Estado, né? Nada pode competir com o poder do Estado. E as missas que você teve lá, elas estavam vazias? Não, olha, as missas são cheias. A que eu frequentava era mais vazia porque era missa em italiano e espanhol, que a maioria das pessoas não entende. Então ela era basicamente a comunidade de italianos, espanhóis e latino-americanos. Era que tinha menos gente, mesmo assim era bastante gente. As missas em inglês era impossível de você entrar, de tão lotado. Mesmo. E chinês, missa em mandarim, muito lotadas. Tinha que chegar com 15 minutos de antecedência, pelo menos, para conseguir sentar. E você Com foi? sorte. Em missa em mandarim? Ia. Toda semana eu E estava qual é nas essa missas lá. experiência de você entrar lá, uma missa acontecer em mandarim, e você, quando você está na missa, você olha o comportamento das pessoas em volta, você, mesmo não querendo, você percebe uma pessoa ou outra que sabe seguir o rito, outros não. E como é que era isso? Tem muitos chineses que não sabem seguir o rito, eles são católicos, muitos não fizeram a primeira comunhão, né? Não podem comungar, mas eles são muito interessados. Primeiro que a missa demora muito tempo, para mim demorava, eu tinha que chegar cedo para conseguir sentar, ela demorava 1h30, eu demorava quase uma hora para chegar na igreja, de onde eu morava, era pelo menos 1 hora, mais esse tempo de espera, mais a missa que demorava 1h30, depois pelo menos 1 hora para voltar para casa, ou seja, eu tinha que dedicar 4 horas no mínimo do meu domingo para poder ir à missa. Mas era interessante. Uma coisa bacana é que eles cantam muito, cantam sem vergonha, não é que fica aquele... Tem instrumento? Tem instrumento, tem um coral, né, que fica na parte de cima, tem tradicional. Coral tradicional, coral que a gente não tem aqui. Que a gente não tem Nas aqui, eles têm lá. católica aqui eles têm lá. E o público mesmo, as pessoas, os fiéis, cantam. Tem órgão, tem tudo certinho. Cantam muito alto. Eles não têm medo, não ficam escondendo a voz. Cantam, adoram. Deve ser bonita a missa. Na comunhão, uma coisa que a gente não vê muito no Brasil, nos países de tradição católica, é que quase todo mundo que vai lá receber a comunhão fez a primeira comunhão e pode comungar, pode receber a hóstia. Confessou, tá? Exato. Lá a maioria deles não fez. É difícil você fazer uma primeira comunhão na China. Mas eles vão para receber a bênção. Então ficava aquela fila imensa, porque todo mundo da igreja ia para a fila. E demorava, por isso que a missa demorava mais ainda. E cantando música, eles iam lá só para receber a bênção, né? E o sinal para você receber a bênção, para dizer que você não fez a primeira comunhão, eles cruzavam o braço, né? No sinal, para que o padre entendesse que não deveria entregar a hóstia. Entendi. Aí eles recebiam a bênção e voltavam para o lugar deles. Era muito interessante isso. Então essa proporção entre os que recebiam a hóstia e recebiam a bênção, você tem uma ideia de 10 para 1? Não chegava a 20% dos chineses no máximo que recebiam mesmo a hóstia. A maioria não recebia. E o padre era chinês? O padre era chinês. Chinês. O padre era chinês, falava mandarim. Eu fiquei 6 meses frequentando a missa em mandarim. Aí depois eu mudei para uma missa em inglês que tinha domingo de manhã. Chegou a visitar outras religiões? Fui a muitos templos budistas, muitos, em várias regiões da China. Sim. Uma característica da China também, que quem está de fora não percebe, ou não tem esse conhecimento, é relativo às etnias que existem dentro da China. Né? Aquele é um universo de etnias, de conflitos, de problemas. Como é que foi idiomas, para você ter ideia, a cédula chinesa ela tem 6 idiomas. Na nota? Numa nota, né? Você vai numa nota de 1, 5, 10, tem 6 idiomas. Para você ver a diversidade. Aquilo é um mundo. Quando eu vou me referir à China, muitas vezes, e é um erro, quando as pessoas dizem, na China isso, na China aquilo, pessoal, é um mundo. Que China? O norte é muito diferente do sul, seja do clima, né? A gente não está acostumado com tanta diferença. Lá do Rio Grande do Sul, daqui para o Nordeste, lá você tem a temperatura caindo a menos 40 na divisa com a Rússia e temperatura, ao mesmo tempo, a temperatura está 20 graus no sul da China, no mesmo país. Do leste ao oeste é completamente diferente. Você tem regiões de praia, montanhas, pradarias, deserto na China. É impressionante. Então, é muito diferente. Né? A variedade de animais, ninguém lembra na China, por exemplo, que tem elefantes. Ninguém pensa na China, pensa no panda, no tigre, alguma coisa. Tem elefante no sul da China até hoje. Elefante selvagem, não é em zoológico, não. Tem floresta, na rodovia, sinais para você tomar cuidado. E os elefantes atravessam ali a rodovia. Então tem elefante ainda.
no sul da China até hoje. Tem etnia, tem, por exemplo, chineses uigures, que são aqueles chineses com a mistura, né, com países árabes, ou da Ásia Menor ali, do Uzbequistão, do Cazaquistão, que são completamente diferentes, inclusive de traços. E a maioria deles, que eles já foram, no passado, né, hinduístas, maniqueístas, mas no século X eles se tornaram muçulmanos. Viraram ali uma região islâmica. E hoje os uigures, eles são perseguidos na China, porque eles são a maior população islâmica na China, que vivem na província de Xinjiang. Hoje deve ter aproximadamente 14 milhões, né, de 13 a 14 milhões de uigures só nessa província, e 1 milhão deles estão presos em campos de concentração. Concentração para reeducação? É o que eles dizem, né? Mas a reeducação é o nome que eles dão, né? Mas eles são obrigados a negar a religião, a etnia, os costumes, a comida, né? Porque o uigur, ele não pode comer, o muçulmano não pode comer carne de porco. Praticamente forçam eles a comer coisas que são proibidas, a entoar cânticos comunistas, a passar por uma educação completamente diferente, a negar todos os seus valores e assumir um novo comportamento, e a trabalho forçado, confinados, eles só saem dali mortos ou muito perto disso, muito doentes, é campo de concentração. O nome não importa, né? Os chineses chamam de centros de reeducação. Não importa o nome. Você pode chamar de jardim dos amigos. Não interessa. É campo de concentração em pleno século XXI. Né? Eles esconderam isso durante um tempo, mas hoje é sabido, né? É um crime contra a humanidade o que o governo chinês, a ditadura chinesa faz hoje. Quer dizer, um crime em andamento. Em andamento. Hoje, agora, 2022, é um crime em andamento. Tem ideia da quantidade de pessoas que estão nessa situação? A avaliação é que cerca de 1 milhão de pessoas estão presas nesses campos. 1 milhão é muita gente. É muita gente. Para a China é pouco, mas ainda é muita gente em qualquer lugar do mundo. A gente não faz ideia da quantidade de sofrimento, né? Você pega uma simples história da Segunda Guerra Mundial de um fugitivo, aí você vê aquele drama dele, da família, o sofrimento daquele pequeno núcleo familiar, você já vê que é um sofrimento enorme. Aí você multiplica isso por 1 milhão. Com reflexos por gerações. Não vai acabar porque agora. aquele cara, ele não vai trabalhar, ele não se forma, ele não cria uma família. Sai de lá traumatizado, com problemas sérios. Talvez o planejamento seja de longo prazo, né? Que a consequência disso é a redução populacional dos uigures, né? E na cara de todo mundo. Ou seja, a China está acontecendo. Essa multiplicidade de etnias, de climas, como você falou. Agora tem esse grande desenvolvimento industrial da China. Tem essa bolha imobiliária. E você tem a poluição. Sim. Que eu lembro que eu li no seu livro, a gente vai falar daqui a pouquinho do seu livro, uma coisa que me chamou bastante atenção foi o nível da poluição que você sente. Não dá para explicar, só vendo mesmo. Nas fotos que a gente vai mostrar, por exemplo, tem uma foto, uma imagem, né, que mostra como é a poluição. Mesmo assim, só vivendo num lugar como este, a gente consegue ter noção. Do que é a poluição. Tem uma época específica, depende de clima? No inverno é mais poluído porque as indústrias precisam de mais energia, a cidade precisa de mais energia e você liga as termoelétricas, né? Até hoje, a matriz energética chinesa, como de boa parte do mundo, né, da Índia, da Rússia, é movida a combustível fóssil, praticamente carvão mineral. Carvão mineral que é uma pedra de petróleo, né, uma pedra de óleo. E petróleo, diesel sendo queimado o tempo todo. Então, isso piora. E lá na China, eles usam muito carvão ainda até hoje. Então, essa região do centro para o norte da China, que faz muito frio no inverno, de verdade, ali onde vivem cerca de 800 milhões de chineses, você respira veneno. O ar é poluído, fica meses e meses nessa condição. No verão também fica muito poluído, mas menos. Menos, né? Menos. No inverno tem mais poluição. Como é que foi essa tua transição? Porque você chegou a trabalhar lá, além da universidade. Sim. Como é que foi essa transição da universidade para o mercado de trabalho chinês? Aí eu consegui
um emprego como jornalista em Pequim, para trabalhar na Rádio Internacional da China, que enquanto eu estava lá se tornou uma parte do China Media Group, que foi criado, né, ali para congregar as várias mídias estatais, né, do governo chinês. Então, quando eu saí de lá, era o China Media Group, que é um dos maiores grupos de comunicação da Ásia e do mundo também hoje. Eu trabalhei. Consegui emprego mandando currículo. Quando eu era professor, eu mandei currículo e fui chamado, tradicional, fui chamado sem favorecimento, não conhecia ninguém, absolutamente. Fui chamado, pediram para eu enviar um texto, enfim, um processo de seleção normal e fui chamado. Que eu achei interessante, né? Porque, falei, bom, então funciona, né? Funciona dessa forma. Aí eu saí da cidade de Shijiazhuang, capital da província de Hebei, e me mudei para Pequim para trabalhar aí como jornalista da mídia estatal chinesa. E o que consistia o trabalho? O que era o trabalho lá? Era uma agência, né, de notícias. A gente produzia notícias, só que normalmente a notícia era produzida por chineses. Chegava na nossa mão praticamente para fazer uma edição, né, e gravação. Gravação para rádio, uma locução daquele. Algumas peças também de literatura, de cultura, que chegavam para a gente, contos, e aí a gente adaptava para o português, fazia as edições, as correções. E quando a gente produzia alguma coisa que era, né, não era produzido pelo chinês, também era normalmente na área de esporte, de cultura, que você não consegue colocar política no meio, né? Aí a gente tinha um pouco mais de liberdade. O resto, assuntos de política, normalmente, de economia, geopolítica, era tudo produzido por chinês, tudo já com a censura prévia, né? Porque o texto que chegava para a gente já havia sido passado pelos censores. Então, quando eles chegavam para a gente, já estava adaptado para a gente fazer a edição final dentro daquele material que a gente recebia. Pronto. Mas você teve uma experiência na medicina? Eu tive uma experiência na medicina. Né? Quando eu cheguei na China, isso a gente não sabe, a maioria, o mundo inteiro não sabe ainda, e acontece diariamente na China. São os eventos que eles contratam estrangeiros para fingir que são profissionais de qualquer área, para vender um produto ou um serviço, né? E eu não sabia disso. Eu tinha acabado de chegar na China, os meus amigos me apresentaram para um agente de estrangeiro. Eu falei, mas o que é um agente de estrangeiro? Não, é um agente que contrata estrangeiro. Eu falei, mas que tipo de estrangeiro? Né? Eu não estava entendendo direito. Não, fica frio que ele vai te contratar, ele te fala o que fazer. Ok. E aí, logo na sequência, ele já me ofereceu um trabalho. Eu falei, mas o que é esse seu trabalho? Ele falou, você não é professor? Eu falei, sou professor da universidade. Então, é isso. É mais ou menos isso. Você vai trabalhar como professor, você vai chegar lá, vão te dizer o que fazer e você faz, tranquilo. E oferecer um dinheiro, que era um dinheiro, né, alto. Eu falei, bom, que bom, né? Eles gostam pagam bem o professor aqui na China, né? E fui para esse trabalho, sem saber, não tinha ninguém que falava inglês, só falava chinês. Aí a única pessoa que falava um pouco de inglês era minha assessora, e colocaram minha assistente, né, uma chinesa bonita, modelo lá, para ser minha assistente o dia inteiro. Aí, como eu estava com um pouco mais de tempo, fui andando, conhecendo o evento, grandioso, tudo, né? É exagerado na China, de luzes, tapete vermelho, palco. Aí, de repente, vem uns painéis com as fotos ali, né, chineses. Aí, de repente, a minha foto, imensa. Eles tinham pedido para mim em alta resolução. Falei, nossa, que legal, né? Eles valorizam mesmo o professor aqui na China. Aí, como eu estava com tempo, eu comecei a traduzir aquilo ali. Até peguei o meu aplicativo, né, de tradução e fui traduzindo o que estava escrito ali. Aí falei, Rafael Fontana é um ítalo brasileiro, né? Colocaram. Ele é um médico neurocirurgião com especialidade nos Estados Unidos. Eu falei, não, peraí. Aí traduzia de novo. Falei, não é possível. Aí chamei minha assistente, falei, olha aqui, eu estou traduzindo e está me dizendo isso aqui, que eu sou neurocirurgião, médico, especialista, cirurgia. Ela, parabéns, seu currículo é muito bom. Aí eu, meu Deus, mas isso é uma mentira, eu não podia falar aquilo. E ela falou, olha, a sua suíte presidencial, que eu estava num hotel 5 estrelas ali, está liberada, né? Vamos lá. E eu entrei na suíte, que era do tamanho
de um condomínio, aquela suíte. Tinha academia dentro da suíte, tinha banheiro, Nossa. tinha outro banheiro. Era uma coisa louca, né? A cama dava para jogar vôlei de praia. Era uma coisa maluca. Eu falei, gente, eu vou ser preso aqui por falsidade ideológica, alguma coisa assim. E ficava ligando para esse meu amigo, o Moura, né? Ligando, olha, cara, o que tá acontecendo? Uma coisa maluca. E ele não atendia. Não atendia. Foi um dia depois do meu aniversário. E aí ele me ligou de volta. Eu falei, Moura, cara, o que tá acontecendo aqui? Os caras estão achando que eu sou médico. Erraram aqui no meu currículo. Ele, relaxa, você tá na China, né? Eu falei, que quer dizer isso, né? Eu tô na China. Cara, isso, pra você ter ideia, o último evento eu era um fazendeiro australiano, né? Eu falei, como assim? Ele falou, cara, aí que eu fui descobrir que isso acontece na China com frequência. Se não todos os dias, a cada 2 dias, são eventos em todo o país que eles contratam estrangeiros, mentem descaradamente a profissão e para vender um produto. Ali era um equipamento, eu era um médico que estava vendendo um equipamento, que a pessoa colocava a mão ali no equipamento e saía um diagnóstico de todos os problemas de saúde que você tinha. Era isso, era o lançamento desse equipamento. Eu fiquei ali trabalhando o dia inteiro e até o outro dia de manhã com isso. Aí eu aprendi, nunca mais caí nessa conversa de novo, mas tem estrangeiros que vivem disso na China. Basta você ser branco, né? Porque precisa ser branco, é um país extremamente racista, né? Basta você ser branco, de preferência loiro, melhor ainda, e estar ali, aparecer. Muitos estrangeiros vivem na China disso, com uma renda alta. Participam de um evento no norte da China, depois em outra cidade, outros ficam viajando, participando de evento, fazem comerciais de TV. E os chineses não têm como descobrir quem é aquela pessoa. Não tem. Eles não sabem falar o nome, eles não entendem. Cada vez você é apresentado com um nome diferente, uma profissão diferente. Então esse foi o ponto baixo da sua trajetória lá. Qual foi o ponto alto? O ponto alto? O ponto alto, eu fui convidado para trabalhar para o 19º Congresso do Partido Comunista Chinês. Aí também a parte do mérito, né? Porque haviam vários brasileiros morando ali na China, né? Tradutores, jornalistas e tal. E eu fui convidado para o evento que é o principal evento da China, que acontece uma vez a cada 5 anos. Vai acontecer novamente agora em outubro de 2022, né? Que ele acontece a cada 5 anos. Então eu fui convidado e éramos só 10 estrangeiros para fazer esse trabalho de tradução e edição do discurso de Xi Jinping. Um discurso que muda a história da China e do mundo, que leva ele no caminho, né? Que pavimenta o caminho dele para o 3º mandato. Um discurso de 3 horas e 20 minutos. Então eu fui o único de língua portuguesa, né, no meio de 10 estrangeiros, os outros 9, cada um na sua língua, alemão, inglês, árabe, russo, japonês, enfim, cada um na sua língua fazendo esse trabalho. Então é uma espécie de honra, embora para gente que não tenha admiração nenhuma pelo regime, muito menos pela ditadura ou pela ideologia, mas é uma honra você ser convidado, para eles é muito honroso você ser convidado para trabalhar no principal evento de toda a China. E aí você é entrevistado, eu fui parar na TV, nas redes sociais, em tudo que é lugar, rádio, porque eu estava trabalhando ali. Foi um trabalho impressionante que eu cito no meu livro, eu conto com mais detalhes. Bom, mas eu acho que esse foi o momento alto. Terminando ali, terminando o teu ciclo, você voltou para o Brasil. Voltei para o Brasil e aí, pouco tempo depois que eu voltei ao Brasil, eu fui trabalhar como diretor de comunicação da Huawei. É uma das maiores empresas de telecomunicações do mundo, de equipamentos de tecnologia. Enfim, trabalhei ali, onde eu concluí todo o trabalho que eu precisava para entender como é que funcionava o Partido Comunista Chinês. Tanto dentro da China, quanto fora, a atuação deles fora do país. Eu precisava dessa experiência trabalhando numa empresa chinesa Você fez o fora da ciclo China. completo. Completo. A visita, o turista, entrou como professor, entrou na sociedade, saiu das bolhas, foi conhecer o subúrbio, Isso. foi conhecer a cidade, né? Que até aqui no Brasil mesmo tem gente que fala assim, eu conheço o Rio de Janeiro, conhece? Onde é que você foi? Fui no Cristo, fui no Bondinho, você não conhece o Rio de Janeiro. Você não conhece o turismo do Rio de Janeiro. Você foi só no turismo lá. Então você saiu da bolha, conheceu, viajou, trabalhou lá, voltou e trabalhou numa
grande empresa estrangeira, Isso. Uma multinacional a chinesa, multinacional chinesa, com operação em vários países. que ela tem uma grande operação e essa grande operação não é só comercial. Não é comercial e não é uma empresa. Quer dizer, uma empresa. O status dela é uma empresa privada, mas ela é totalmente controlada pelo Partido Comunista Chinês. Todos os principais executivos, inclusive o CEO da empresa, Ren Zhengfei, que é o fundador da empresa, é do Partido Comunista Chinês. E era militar, não era? Ele era militar, ele foi do exército chinês. Era militar. E a sua experiência na Huawei aqui no Brasil? Como é que foi o dia a dia ali? O que você viu de positivo e negativo nesse trabalho? Olha, eu entrei lá, não foi, lógico, para fazer carreira, eu já entrei com o objetivo de sair, né? Porque eu queria colher essas informações e sair da empresa. Eu consegui perceber tudo aquilo que eu gostaria, né? Entendi como é que funcionava, fiz a minha contribuição profissional dentro do que eles me pediam para fazer, mas é óbvio que havia um prazo curto para eu fazer isso ali antes que eles percebessem o que eu estava fazendo. E quando eles se deram conta, quando começou a crise sanitária, né, do vírus, aí finalmente eles me desligaram porque eles entenderam que eu não estava lá dentro só para trabalhar. Bom, e todo esse seu trabalho resultou num livro. Resultou num livro. No livro. Está aí. O Chernobyl. Aqui, ao seu lado, em cima da mesa, esse livro que eu conto as histórias mais ou menos que eu acabei de contar aqui, com mais detalhes. Tem história divertida, engraçada, tem momentos tensos, mas é um livro que, felizmente, teve uma boa aceitação no mercado. Eu lembro que o livro tem bastante foto também, né? Tem. A gente vai dar uma olhada aqui na tela da TV em algumas fotos. O Rafael Legal, vai comentar. interessante. Tem bastante informação. Eu fiquei sabendo que é um livro que tá vendendo muito bem. Eu já tive a oportunidade de ver ele aparecer na televisão em vários telejornais aí. Apesar do boicote da velha mídia, né, mídia tradicional, ele tem... As pessoas gostam, divulgam nas redes sociais e com isso ele consegue uma boa penetração ainda. E, lógico, o trabalho excelente feito pela editora, a Faro Editorial, através do selo Avishara, né, que eles conseguem distribuir o livro com muita competência pelo Brasil inteiro. Isso aí, né, jogando futebol na casa do embaixador chinês em Brasília. Uma área invadida, tá? Eles invadiram uma área imensa, aí tem um campo de futebol dentro da casa. Eles compraram a casa do lado, esse terreno que está aí atrás, né, da foto, eles compraram essa casa e fecharam tudo ali. Fecharam a orla. É uma invasão, Eles invadiram. Faz isso em Pequim para você ver o que te acontece, né? Vamos lá para a próxima. Essa é a universidade que eu trabalhava, né? Um dos prédios ali da entrada da universidade onde eu trabalhava em Shijiazhuang. Está ali em cima escrito, né? Hebei Chuanmei Xueyuan, que é a faculdade de comunicação de Hebei. Esse é um bolo de aniversário um dia antes daquele episódio que eu virei médico. Esse foi um bolo de aniversário que fizeram lá na China, que os alunos fizeram para mim para cantar os parabéns. Ah, que legal. Muito legal. Eles colocam frutas. Essa é a montanha de Sanyan, que é lindo esse templo. Muito ele bonito. É construído ligando uma montanha na outra. Lá que eu fui sozinho, onde não vai nenhum estrangeiro. Sim. Sensacional. Na próxima eu tô aí do outro lado do templo. Mas você conhecia e foi por indicação? Eu ou fui foi uma surpresa? Uns amigos meus, esse casal de amigo brasileiro, tinha ido porque um chinês levou eles lá. E eu fiquei sabendo que era lindo o lugar onde foi filmado boa parte aí das cenas do tigre e o dragão, né, do filme. E eu fui para lá. Isso aí é um templo milenário, é um lugar lindo, impressionante. Fica mais ou menos uns 100 quilômetros de Shijiazhuang. E foi terrível para conseguir chegar lá, mas valeu a pena. Próximo. Isso aí é uma parte da universidade, quando começou a nevar lá nas quadras, né, que eu jogava, a neve cobriu tudo, lindo. Né? E poluição. Próximo. Esse aí é o campo de futebol, que a gente jogava futebol também, coberto de neve, dentro da universidade. Quantos graus aí? Aí tava uma média de menos 10, menos 12 graus, essa época do ano. Também estou andando ali perto, né, num jardim ali ligado à universidade. Essa temperatura tem que ter roupa específica. Tem. Né? Aí já, pouco depois, né, eu tirei férias para você ver enquanto a China está congelando
perto ali do sul da China, aí é a Tailândia. É a Tailândia, as Índias Pipi, né, ou Fifi, como algumas pessoas falam, mas é um lugar lindo, onde eu encontrei o inglês, aquele inglês que era o meu informante daquele grupo, que me passaria mais informações sobre a China. Próxima foto, aí eu estou no Angkor Wat, Angkor Thom, aí é no Reino do Camboja, também lindo lugar. Faz parte desse turismo que eu fiz ali A região, pelo né? sul da Ásia, né, o sudeste asiático. Próximo. Isso aí é o mínimo de gente que você vê numa moto naqueles países, né? O garoto Normalmente tá tem dormindo. 5 pessoas, o menininho está dormindo, a menina vai atrás, que é algo cultural, porque o menino tem que estar protegido nessas sociedades, né? A maior proteção. Quem vê uma foto dessa e não conhece, não entende, acha que é uma foto normal. Não, a menina sempre estará atrás, tá? Porque a proteção é do menino, ele que pode prover um futuro para a família. Vamos lá. Tá de cabeça para baixo essa aí. Essa foto tá de cabeça para cinema, baixo. né? Isso é no cinema, porque antes de você começar qualquer filme na Tailândia, você tem a execução do hino nacional. As pessoas se levantam no cinema, lógico que eu tirei essa foto sem que ninguém visse, tá no escuro, mas é a execução do hino nacional. Você sabia na hora? Da Tailândia, eu não sabia. A primeira vez Todo mundo de pé. eu fiquei surpreso, né? Todo mundo levanta e começa a tocar o hino, as pessoas cantam, aí sentam e começa o filme. Próximo. Sensacional. Isso aí o trânsito é uma maluquice na China, né? Não dá para entender. Você vai mais ou menos por osmose, depois você... a única coisa é tomar cuidado para não ser atropelado, que tem pouquíssimo atropelamento, mas é bicicleta de um lado, O trânsito moto é líquido, do outro. né? Isso aí é um cruzamento e ninguém entende nada, mas Tem um todo Santana mundo aqui, ó. passa. Carro o brasileiro. Santana, é o brasileiro, né? Carro brasileiro. O Passi Santana, que é usado ainda como táxi. Era usado, pelo menos nessa época. Essa foto é de 2016. É o Santana brasileiro aí. Próximo. Uma noiva tirando fotos lá na muralha da China. Aí é a seção de Mutianyu. É linda, linda. Realmente a muralha da China é uma coisa incrível. Próximo. Cabeça para baixo também. Mas os Aqui, soldados de terracota, né? São os soldados de terracota lá em Xi'an, né? Outra coisa incrível de você se conhecer na China. São pessoas treinando Tai Chi Chuan ali na parte central de Xi'an, onde tem as muralhas internas de Xi'an. Muito interessante também. Próximo. Aí em cima da muralha de Xi'an, né? Que é a muralha interna em área urbana, a maior muralha preservada do mundo, né? Eles se preparando aí para o Festival da Primavera, o Ano Novo Chinês. Aí são as criancinhas, as famílias nas universidades, é incrível. As famílias dos funcionários, dos professores, moram dentro da universidade. Então, eu me deparava com isso todos os dias na China. Eu estava andando e esses eram os meus vizinhos. Essas criancinhas chinesas que estavam sempre ali, sentadinho. Você pode notar aqui a calça dele aberta, né? Desse menininho. Porque eles não usam fralda, né? Então, esse menininho está com a calça aberta, que é a roupa que eles usam, porque eles não usam fralda. Próxima foto. Isso aí é cachorro. Foi o único restaurante na China que eu fui que servia cachorro. E eu tirei a foto porque eu não sabia que bicho que era. E na hora que eu perguntei pro cozinheiro, que ele me falou que era cachorro, eu falei, meu Deus, vamos embora daqui. Aí eu tirei essa foto, registrei. Foi o único restaurante que servia cachorro que eu fui na China. Próximo. Aí foi um curso de chá que eu fiz, né? O ritual do chá é muito, muito tradicional, né? Na China, e hoje está mais para elite chinesa, né? Não é barato. Os chás mesmo são caríssimos. Ali atrás a gente vê redondo, o que tem ali é um chá, que são aqueles chás prensados, são caríssimos. Um desse daí, Laudelino, custa R$1.000 a R$2.000. Caramba. Aquele chá. Próximo. Isso as cidades chinesas são assim, construção o tempo todo. Essas gruas, guindastes, não para. Para todo lugar que você olha, é desse jeito a cidade. Não para de construir. A construção civil é impressionante. Próximo. Essas são as grutas de Longmen, perto, aí na província de Henan, né, que eu fui conhecer. Eles não divulgam isso como destino turístico porque
budismo, né? Mas aí é perto, nós estamos mais ou menos uns 100 quilômetros do templo de Shaolin. Aí eu estou em Hong Kong, né, com o Buda gigante ali, uma foto, né, que os budistas não gostam que eu faça essa brincadeira aí, mas é uma foto que eu tirei em Hong Kong. Ok, próximo. Aí. Essa é a igreja católica que eu frequentava sim. em Pequim, né? A igreja da Imaculada Conceição, que eles chamam também da Catedral do Sul. É a igreja católica, aí ela estava preparada também para um festejo que ia ter ali. Não tem sino. Inverno, né? Eu acho que ela tem sino, sim, Laudelino. Eu acho que ela tem, mas não aparece aí nessa foto. Próximo. Esse era o meu permissão, né, de residência na China. Quando eu chegava lá, esse documento, esse selo vermelho aí é super tradicional. Próximo. Aí a poluição da China. É interessante ver essa foto e na sequência a foto seguinte para ter ideia de como é a poluição. Pode passar a próxima foto? Olha aí. Nossa. Essa foto e a seguinte, né? Olhem essa foto. Ali eu tirei do mesmo lugar. Um dia limpo, um dia poluído. Do mesmo lugar que eu tirei a foto. Sim, é o mesmo prédio, é verdade. Você não consegue ver o resto da cidade. Você não consegue ver nada. É impressionante. E não é o dia mais poluído, tá? Não é o dia mais poluído. Quer dizer, tem uma condição de clima desfavorável. Já era. A maioria dos dias, 80% dos dias que a gente passa na China são poluídos. Próximo. Isso aí é uma mesa tradicional de comida dos homens, né? Porque as mulheres, aí só senta homem quando vai. Ovo de codorna eu identifiquei. Aqui tem muito a raiz de lótus, né? Que é muito comum, um tipo de vagem. O frango ou o pato, que está sempre nos lugares. Os cogumelos, sempre na mesa, vegetais, né? E um tipo ali de carne processada. A bebida é um chá? Bebida tem o chá, tem a cachaça que está no meio aí, que é o Baijiu, né? Que é Baijiu. muito mais forte do que a nossa cachaça e um pouco de cerveja. Essa é uma mesa para homem, tá? Porque as mulheres não se sentam em jantares Sério? na mesma mesa que É um mesmo? homem. Sim. E dizem que nós somos um país machista, mas não tem nada a ver, né? Eles que são. Só aí eu estou num templo budista, numa área de um templo budista para o norte de Pequim, né? E também os chineses vão lá e não podem divulgar que frequentam esses lugares. Próximo. Isso é um festival de inverno também no norte de Pequim, perto daquela igreja católica que eu te falei que descobri por acaso. Ali dá mais ou menos uns 85, 90 quilômetros ao norte de Pequim. Paredes de gelo. É tudo, é um festival de gelo, as cidades de gelo, né, que são construídas imitando Harbin. Interessante. Próximo. Isso aí eu tirei essa foto que era a época do impeachment da Dilma no Brasil e eles estavam divulgando na televisão lá o impeachment, né? Uma transmissão. Aí está o Rodrigo Maia falando no Congresso Nacional. Próximo. Também temos aí uma foto de neve num parque do lado da minha casa lá em Pequim. Esse é o parque Lanfan, né, que é Montanha Velha, que fica ali perto da minha casa em Pequim. Então nevava, ficava lindo ali. Próximo. Aí é o Templo Shaolin. Os estudantes, né, os que vão se tornar mestres de Kung Fu, estão ali fazendo um espetáculo em cima dos telhados do templo. É pro turista, né? É uma Disney do Kung Fu, né? Esse é o Baijiu, a bebida, Baijiu. né? Isso. A bebida que é uma cachaça feita de cereais da China e o teor alcoólico dela começa em 54% para cima, tá? O carro anda, né? Muito forte. E aí toma até cair mesmo. Não é para tomar pouco, não. Próximo. Então aí eu treinando Kung Fu no templo de Shaolin, na Caramba. escola de Shaolin, na escola de Kung Fu de Shaolin. Com um professor aí de Kung Fu altamente conhecido ali na China. Ele é muito renomado, esse professor aí. Próximo. Essa aí é a coletiva de imprensa que eu cito, né? Estou na província de Henan, eu cito no meu livro, que eu começo a fazer perguntas que não tá no script, e eles ficam loucos, né? Aquela situação não está previsto e tal. E ali é um membro no centro, né? Todos aqueles três ali são do Partido Comunista. E depois eles me chamam para conversar, para dar entrevista separadamente, porque eu não poderia fazer aquelas perguntas ali no meio de todo mundo.
Próximo. Isso aí eu já estou em Harbin, aí faz frio de verdade. Aí faz frio. Aí tá coisa de perto de menos 30 graus. Nossa. Com esses cachorros, né, que puxam os carrinhos aí, carruagem para andar na neve. Então aí você tem que estar totalmente coberto, Laudelino. Aí o celular, por exemplo, não funciona. Você tirou do bolso, ele tem que estar em contato com o corpo. Você tira do bolso em 1 minuto, ele apaga. Não funciona mais. Câmera Bateria, fotográfica, desliga celular, tudo. nada. Caramba. Desliga sozinho. Próximo aí. Aí eu Isso. também estou em Harbin, na Catedral de Santa Sofia, né, que é uma catedral russa, né, de projeto russo. Essa região aí tem bastante russo morando até hoje. Temperatura aí de menos 27, menos 28 graus. Próximo. Aí a cidade de gelo de Harbin, o Festival de Linda, né? Gelo. Eles constroem uma cidade inteira de gelo. Começam a construir no fim de outubro, novembro. E ela não derrete até março. Caramba. Faz sol durante o dia, ela não derrete, porque a temperatura não chega nem a menos 5 graus. Ela está sempre menos 10, menos 15 e tal. Não derrete, ela fica durante meses intacta. Aí a sensação térmica, menos 37 graus, quando eu estava lá. Nossa Senhora. E aí, um restaurante, esses animais, né, eles ficam... Ali tem a cabeça do esturjão, um pássaro ali da sim. região, lebre, fazão. O que eles servem dentro do restaurante. É engraçado que você toca, né? Fala, vai estragar. Esses bichos estão duros. Então, é muito mais do que um congelador isso daí. Sim. Tá 30 abaixo de zero, né? Aí você chega lá dentro, tem sopa de coelho, tá uma delícia a comida. É só o cardápio pendurado lá É de o fora. cardápio pendurado. O que você vai comer tá aí, ó. Próximo. Aí quando eu já tinha voltado para o Brasil, estava trabalhando na Huawei, aí perto de quando a gente se encontrou naquele almoço, Sim. Laudelino, 2019, eu estou falando no fórum do BRICS aí, pessoal. Né? Todo mundo achando que eu estava sério e eu estava me divertindo ali, colhendo informações. Próxima foto. Essa foi a primeira viagem que eu fiz para a China. Estou aí no Palácio de Verão. Tirei essa foto no Palácio de Verão, quando eu fui pela primeira vez à China, em 2009. Próximo. De novo, né, falando aqui para o público do BRICS, está ali, o BRICS no Brasil, em 2019. Próxima foto. Isso aí eu sendo revistado na cúpula do BRICS em Xiamen, em setembro de 2017. Toda vez, a segurança é impecável em tudo Sim. na China, mas tem revista. Cada vez que você vai entrar no metrô, cada estação do metrô de Pequim, você passa como se estivesse entrando no aeroporto, né? E aí era o hotel que a gente estava hospedado. Para sair do hotel, revista. Entrar do hotel, no hotel, Caramba. revista. E essas moças aí que me revistavam todo dia, eu já comecei a fazer piadas com elas. Vamos lá, meninas, tá na hora, tal. E elas estão até rindo nessa Até foto. o cara tá rindo ali atrás também. Isso. Ele tá com essa pinta de chacal, né? Parece o E chacal. aí eu encontrei o informante russo na cidade de Caramba. Xiamen. Próximo. Aqui na Huawei, né, que fazendo na FutureCon, tomando conta do 5G no Brasil, né, como a gente esperava que não acontecesse, vários países proibindo o 5G da Huawei, e no Brasil está aqui, né, uma exposição da Huawei de 5G. Próximo. Isso aqui é uma reunião dentro da Huawei, né, essa foto não poderia ser divulgada de forma nenhuma, são jornalistas aí sendo doutrinados pela gigante de tecnologia. Brifados dentro do assunto, né? Exato. O que você vai dizer sobre esse assunto? Perfeitamente. Próximo. Isso aqui é a Universidade de Defesa Nacional de Taiwan, que é a República da China. O nome de Taiwan, na verdade, é República da China. Isso aí foi quando eu fiz o curso de desenvolvimento nacional lá em Taiwan. E recebi esse diploma aí, do qual eu tenho muito orgulho de ter feito esse curso, que faz parte das Forças Armadas de Taiwan, né? Próximo. Gosto muito desse diploma. Aí também, né, eu recebi a medalha de honra do governo de Taiwan. Próximo. É isso. Esse aí é a foto lá da Universidade de Defesa Nacional de Taiwan. Interessante, é tudo espanhol, né? Eu estou ali no meio. Eu era o único brasileiro, o resto eram todos latino-americanos de 14 países. Eu era o único, nós éramos 25, né?
todos de países latino-americanos. Eu era o único que falava português, hein? Perfeito. Próximo. Aí eu estou naquela foto do encerramento, né, do trabalho que a gente fez para o Partido Comunista da China, do 19º Congresso. Aí é outro trecho. Naquela foto anterior, eu apareço. Volta aquela. Isso. Né? Estou aqui, ó. Estou vendo o Xi Jinping nessa aqui. foto, e ali está o Xi Jinping, que passou, cumprimentou a gente, todo mundo. Né? Então, aí está o Xi Jinping, ao lado dele está o Li Keqiang, que é o primeiro-ministro, né, chinês. Aí é o Politburo do Comitê Central. São os comunistas que mandam na China, que estão nessa foto aí que vocês estão vendo agora. Essas pessoas que ainda mandam na China, e vai mudar essa composição agora em 2022. Eu estou ali com os meus colegas estrangeiros, né, do Laos, o que fez a tradução também para o árabe, para o alemão, para o japonês, para o espanhol, para o russo, inglês, francês, e talvez tenha algum outro perdido por aí. Mas nós somos os estrangeiros que trabalhamos junto com equipes chinesas e militares chineses também. Próximo. Essa aí é um outro pedaço da foto, pode passar em sequência. Né? Pode passar essa foto. Isso aí, estou lá na cidade de Shenzhen, nos headquarters, né? Na sede da Huawei na China. Aí jornalistas estrangeiros da Espanha, de outros países também, e a brasileira ali do jornal Valor, bem na frente. Isso aí nós estamos visitando a sede da Huawei, lá, os laboratórios da Huawei, na China, em Shenzhen. Esse daí eu não lembro o que é, pode passar a foto. Essa é a montanha Shanyan, já mostramos essa foto, né? Acho que voltou. Começa a repetir. Pessoal, essa experiência fantástica. Muitas dessas fotos, ou quase todas essas fotos, estão no livro. Estão no livro. Em preto e branco. Eu fiz uma exposição dessas fotos, elas estão também no Instagram. Eu tenho uma página Chernobyl Book no Instagram, e tem todas essas fotos para quem quiser acompanhar. Rafael, onde que as pessoas podem te encontrar hoje, não só redes sociais, mas para trabalhos profissionais? Você ainda faz o trabalho de assessoria e vários outros, né? Eu faço consultoria, Laudelino. Cada vez mais difícil, né? Porque depois que a gente escreve um livro como esse e mostra que nós não somos esquerdistas, fica muito mais difícil conseguir trabalho de comunicação no Brasil, né? Se a gente não for petista assumido, de carteirinha, não pregar adesivo no carro, a gente tem dificuldade de conseguir trabalho. Felizmente, eu estou fazendo trabalhos na internet, ainda como comentarista político, e o meu novo livro será publicado muito em breve, eu vou divulgar o nome, e uma área completamente diferente de política e geopolítica, onde eu espero ensinar o que eu, de fato, aprendi na área de comunicação, de apresentação, de jornalismo, de oratória, de discurso. Tudo isso, muito em breve, a gente vai poder falar. Bom, redes sociais. Redes sociais é só colocar Rafael Fontana, que vai aparecer no Twitter, as outras redes sociais também, no Telegram, no Getter, no Instagram, no Facebook. Rafael Fontana, facinho, vocês conseguem me achar. Obrigado pela entrevista, Rafael. Obrigado pela visita. Laudelino, eu que agradeço, eu espero que a gente converse mais, porque temos mais assuntos ainda. Obrigado.